Olá, chegando até você com mais um vídeo de curiosidade da Bíblia. Que bom ter você mais uma vez aqui em nosso canal. Nosso canal tem essa proposta, mais de 1000 curiosidades da Bíblia, trazer até você conhecimento da Palavra de Deus de uma forma interativa e descontraída, onde você, em forma de curiosidade, vai aprendendo e sendo edificado com a Palavra de Deus, tá bom? Mas deixa eu perguntar uma coisa para você. Você sabe qual era o castigo no Antigo Testamento para aquele ou aquela que violasse a guarda do sábado? O sábado faz parte dos 10 mandamentos que o Senhor deu na lei para Moisés e o povo deveria guardar. E se violasse o sábado, qual era o castigo? Sabe qual era? Não? Então você veio ao lugar certo. Mas antes de continuarmos, antes de darmos prosseguimento nesse assunto, que está interessante, tá bom? Deixa eu só dar um comunicado com você, um recadinho para você. Olha, você que está acompanhando o nosso canal, você que já está chegando pela primeira vez, ative o sininho, faça a sua inscrição. Por que ativar o sininho? Porque se você tiver com o sininho ativado, toda vez que nós tivermos lançado um novo vídeo, estiver já no ar publicado, você será o primeiro a ser notificado e você vai acompanhando assim, sem perder nenhum vídeo sequer. E nós estamos chegando toda semana, viu? Toda semana com 2, 3 e até mais vídeos de curiosidade da Bíblia. Até mesmo você que já leu a Bíblia toda, você vai se deparar com coisas que você nunca ouviu falar antes, tá bom? Conto com você. Vamos ao assunto então. Continuando então esse assunto que é muito interessante. Olha, muitos já leram a Bíblia e não prestaram atenção nesse fato. Havia no Velho Testamento diversas leis, são centenas de leis, mas dentro dos 10 mandamentos está a guarda do sábado no Antigo Testamento. Mas para cada mandamento, cada lei que era desobedecida, havia uma penalidade. Você sabe qual era a penalidade para alguém que não guardasse o sábado, alguém que violasse o sábado? Esse é o assunto que vamos discorrer agora. Certa vez, tem uma história interessante na Bíblia, já vou dizer para você o texto onde está. Há uma história interessante na Bíblia, onde num dia de sábado, um homem foi apanhado colhendo lenhas. Ele precisava acender o fogo, precisava assar alguma coisa, comer alguma coisa, e ele estava no campo juntando lenhas. As pessoas viram isso, denunciaram, levaram ele preso até Moisés, até Arão e diante das outras pessoas também, para ser julgado. Só que tinha um problema que estava acontecendo ali. Deus havia dado a lei para Moisés, mas não tinha ainda determinado qual era o castigo pela desobediência de cada lei. Cada preceito que fosse violado, qual era a penalidade? Durante todo o Velho Testamento, nós vemos castigos, pessoas sendo castigadas por desobedecerem a lei divina. Mas não são todos os castigos iguais, porque os pecados não são iguais. Mas nesse caso da guarda do sábado, aconteceu o seguinte: quando chegaram até Moisés com aquele homem que estava colhendo lenha, juntando lenha no sábado, Moisés disse assim: eu não sei qual é a penalidade, mantenha ele preso por enquanto, e eu não sei, Deus não me passou qual era o castigo para um caso semelhante a esse, mas mantenha ele preso que eu vou consultar a Deus, e o que Deus responder, depois nós tratamos esse assunto. Quando Moisés consulta a Deus, Deus dá para ele a solução, a resposta, como ele deveria tratar, qual era a penalidade, qual era o castigo, e havia castigos para cada coisa que fizesse. Por exemplo, tinha pessoas que, se ele roubasse algum objeto, por exemplo, ele teria que devolver com juros. Se ele matasse a ovelha de alguém, ele tinha que devolver a ovelha mais 1/5 do valor. Havia para cada situação uma penalidade. Então Moisés agora chega diante de Deus e apresenta a situação. Um homem que foi apanhado trabalhando, colhendo lenha no sábado, mesmo já sabendo da lei existente. Quando Moisés apresenta diante de Deus, Deus dá a ele a resposta e de que forma ele deveria tratar
esse assunto. Muito bem, nós vamos ler agora então o texto em que Deus responde para Moisés e Moisés leva até o povo a solução desse problema. Esse assunto que nós estamos falando hoje aqui para você vai encontrar no livro de Números, capítulo 15, a partir do 32. Mas olha o que Moisés disse para o povo, respondendo o que o Senhor tinha dito para ele. O versículo 35 diz assim: então o Senhor disse a Moisés: o homem deve ser executado. Toda a comunidade o apedrejará fora do acampamento. Assim, toda a comunidade levou o homem para fora do acampamento e o apedrejou até a morte, conforme o Senhor havia ordenado. Você sabia disso ou você achava que ele deveria pagar alguma indenização, deveria pedir desculpas lá para o sacerdote, prometer que não vai fazer mais, ser punido de alguma outra forma? Pena de morte, morte por apedrejamento. Quem violasse essa lei divina, a guarda do sábado, fosse apanhado trabalhando, deveria ser apedrejado até a morte. Tentaram fazer isso com o Senhor Jesus, quando o Senhor Jesus foi apanhado curando, fazendo milagres, curando num dia de sábado. Tentaram usar o argumento da lei para poder condenar a Jesus. Olha que sagaz que estavam os inimigos ali tentando fazer com o Senhor Jesus. Mas Jesus, ele responde na ocasião que o sábado foi feito por causa do homem, não o homem por causa do sábado. E Jesus fala assim ainda: se tua ovelha cair num penhasco num dia de sábado, você não vai lá para tirá-la? Quer dizer, se for para tirar, isso não é trabalho? Isso também não estaria violando o sábado? Teria que morrer também? Então, é claro que para cada situação há um julgamento. Mas Deus deixou bem claro essa situação. Violar a lei divina era penalidade máxima, pena de morte, morte por apedrejamento. É óbvio que depois desse exemplo, todos os demais seguiram a risca. Foram rigorosos na guarda do sábado, e tem até hoje pessoas que são rigorosas na guarda do sábado. Não como era na época da lei, é claro, não consegue fazer conforme a lei, ainda que dizem que estão seguindo a lei, mas não conseguem, tentam guardar, mas violando o sábado, na época do Velho Testamento, se pagava com a pena de morte. E hoje, quem diz que está guardando o sábado? E se de repente ele violar o sábado, por algum motivo, ele deve morrer também apedrejado? Com certeza ele não vai aceitar essa penalidade, né? Ele vai dizer que estou guardando, desobedeci, mas a penalidade hoje já não vale mais. Quer dizer, é só aquilo que convém. Ou guardamos ou não guardamos. Hoje não é necessário mais a guarda do sábado na forma do Antigo Testamento. Hoje há aqueles que guardam o sábado, aqueles que guardam o domingo. Se aparecer alguém e falar assim: olha, eu estou guardando a segunda, estou guardando a terça, Deus não está preocupado com dias determinados. Ele quer que se renda a Ele em adoração, em serviço, para poder servi-lo na sua obra. É isso que é importante, não um dia determinado. Se puder fazer no sábado, faça. Se puder fazer no domingo. Mas olha a dica aqui: sirva a Deus nos 7 dias da semana, não apenas em um dia determinado. Seja um servo de Deus, um adorador, uma adoradora durante os 7 dias semanais, não apenas num dia só escolhido e determinado. Então fica aqui mais essa curiosidade aqui para quem não sabia, para quem não conhece. Vamos terminar o vídeo de hoje então citando, todos os vídeos nós citamos uma frase de alguém, algum escritor ou um versículo da palavra de Deus. Hoje nós vamos ler um versículo da palavra de Deus que está no Salmo de número 40. No Salmo de número 40, olha o que diz a palavra de Deus no Salmo de número 40. 2 versículos. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se voltou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um poço de desespero, de um atoleiro de lama. Pôs meus pés sobre uma rocha e firmou meus passos. Que salmo maravilhoso! Aliás, toda a palavra de Deus, toda a Bíblia é extraordinária, é maravilhosa, não é verdade?
Muito bem, prezado amigo, ficamos por aqui hoje com mais essa curiosidade da Palavra de Deus. Te vejo nos próximos vídeos, ou melhor, você poderá me ver nos demais vídeos que estão chegando por aí, outros que já estão publicados. Muito obrigado por sua presença aqui comigo. Indique nosso canal para amigos também, para que eles possam estar aprendendo a Palavra de Deus. E para você agora, eu desejo que você fique com Deus, fique na paz.